Olá meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo dos Devocionais para Meninas e hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 7 e 8 do livro Feminilidade Radical, os últimos capítulos, e vamos lá. O capítulo 7 vamos falar sobre o engano da cultura da vulgaridade. E como a autora já fez um resumo bem no começo para nós, eu vou ler esse resumo porque ele está muito completo e fala um pouco sobre tudo que ela falou nesse capítulo. O resumo é o seguinte: Deus criou o sexo. O sexo é muito bom dentro do plano dele. Fora do plano de Deus, ele inevitavelmente causa problemas. Estamos vivendo as consequências disso todos os dias. Jovens mulheres que são assaltadas com a ideologia sexo positivo da terceira onda do feminismo estão exaustas, desconfiadas, infectadas e frequentemente com baixa estima quanto a essas liberdades. Elas estão prontas para ouvir sobre o plano de Deus para a sexualidade delas. Como cristãs, não devemos nos abster de tratar com elas esse assunto e de ousadamente demonstrar e proclamar o Evangelho. Precisamos ser capazes de discutir a sexualidade de maneira franca, porém redentora. Precisamos ser clara quanto a não sermos antissexo, ao invés disso somos a favor da paixão, da confiança, do prazer, do sexo matrimonial, tal qual descrito em toda a sua celebração incandescente em Cantares de Salomão. A perspectiva judaico-cristã celebra a sexualidade feminina. Portanto, temos toda a razão para alçar a voz quando a sexualidade feminina for distorcida e abusada em nossa cultura. Então, esse basicamente foi o resumo de todo o capítulo. E agora nós vamos partir para o capítulo 8, que ela vai falar um pouco sobre o feminismo dentro da igreja. Mas antes, eu queria ler com vocês uma passagem lá em Lucas 10, do 38 ao 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importes de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A Carolyn McCalley, ela vai começar esse capítulo 8, falando sobre uma frase que John Piper, numa conferência para pastores, ele falou. Ele falou assim: Eu amo mulheres fortes. Penso que elas são testemunhos magníficos para Cristo. Porque se elas são complementaristas, o que eu espero que elas sejam em nossa igreja, então elas combinam coisas que o mundo não consegue explicar. Elas combinam a beleza doce, carinhosa, gentil, amorosa, submissa, feminina, com este nome bigorna em suas costas e a teologia em seu cérebro. Ele disse: Eu tento encontrar maneiras de celebrar e articular tal magnificência das mulheres. Bom, dentre tudo o que Piper falou, ela vai falar que tem uma palavrinha, né, que causa críticas a John Piper e outros pastores, que é complementarista. E o que seria isso? Seria aquelas pessoas que acreditam que homens e mulheres são iguais, mas têm papéis diferentes para complementar um ao outro. E muitas pessoas criticam, né, muitos pastores por causa disso, né, pensando que a submissão da esposa é inferioridade e a autoridade do homem sobre a esposa é porque ele é superior, entre outras coisas. E ela vai falar aqui que no século XXI existem muitas controvérsias sobre os papéis de gênero que o Senhor nos dá e sobre muitas outras coisas. E ela fala que, na opinião dela, isso é por causa de 3 coisas. Ela disse que uma é que nós temos esquecido que o papel dos líderes da igreja é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a liderança da igreja é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. E a gente, às vezes, coloca na cabeça que só os pastores eles têm que servir, só a parte profissional da igreja foi chamada para servir. Nós temos que entender que todos nós cristãos somos chamados a servir ao Senhor e não só aquela parte profissional. A outra razão que ela fala aqui é que a gente está em uma cultura de celebridades. A gente pensa que aquele que está falando lá no púlpito tem muito mais importância do que aquele que está orando no banquinho.
A gente pensa que aqueles que fecham as janelas da igreja, eles são menos importantes do que aqueles que estão palestrando em outros cantos. Isso não é verdade. As pessoas que trabalham nos bastidores são das mais importantes para o Senhor, sabia? E a terceira coisa é que o feminismo tenha afetado a igreja, tem adentrado dentro da igreja e isso tem causado muitos problemas. Por causa disso, nós precisamos abraçar o ensino da Bíblia acerca da masculinidade e da feminilidade. Ela vai dizer uma frase aqui de Lyndon Duncan e Susan Hunt, não sei se diz assim. Eles vão falar assim: a igreja deve liderar o movimento, equipando o povo de Deus para pensar biblicamente sobre toda a vida, incluindo a perspectiva bíblica dos papéis de gênero e os relacionamentos. Dezenas de mulheres evangélicas são feministas funcionais, porque o paradigma do mundo para a feminilidade é o único que elas ouviram. Então, nós precisamos falar para outras pessoas sobre realmente o que é a feminilidade bíblica, o que é a masculinidade bíblica, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que são feministas porque foram só o que elas ouviram lá do mundo afora. Então, a igreja precisa, nós mulheres que sabemos a verdade, precisamos contar para outras pessoas, equipar as pessoas e falar sobre a perspectiva bíblica de relacionamentos e muitas outras coisas. Ela vai falar aqui que desde a primeira onda do feminismo, que as feministas, uma das coisas que as feministas procuraram foi atacar a liderança da igreja. E ela vai falar um pouco sobre como a liderança feminina dentro da igreja começou. Ela vai falar aqui do movimento de avivamento no século XIX, foi de grande importância para essa questão das mulheres serem vistas como também líderes dentro da igreja. E ela fala que um dos pregadores, acho que é Fine o nome dele, ele permitia mulheres, né, que pudessem orar em voz alta, né, dentro dos cultos deles. E não que isso seja errado, mas que por causa disso elas começaram também a serem ordenadas como líderes da igreja, como pastoras. E entre as feministas, né, acreditavam que isso era certo, e elas diziam isso por duas coisas. Elas pegavam, né, parte da Bíblia que diziam, não, homens e mulheres são iguais, então se homens podem liderar a igreja, nós também podemos. E outra coisa que elas também tinham como alicerce para isso era que elas pegavam mulheres que foram líderes, Débora, para dizer, olha, Esther, olha, essas mulheres foram líderes, então nós também podemos ser. O problema, a Caroline vai falar aqui, é que quando você começa a seletivamente acreditar e aplicar apenas certas partes das escrituras, ou desacreditá-las e ignorá-las como irrelevantes, é muito fácil continuar fazendo isso com as outras passagens, até que você tenha esvaziado a doutrina cristã. Então, quando as pessoas pegam apenas certas partes das escrituras para basear os seus argumentos, elas descartam outras e vamos fazer isso com outras coisas, com outras passagens, até que nós vamos esvaziar toda a doutrina. Então, isso tem acontecido muito dentro do meio evangélico, né? Pessoas que pegam só aquelas passagens para embrasar aquelas suas ideias, aquelas que elas mais gostam, né? E esquece de outras passagens, e isso é um problema. Depois a Caroline McCauley, ela vai falar um pouco sobre a teologia liberalista, né? O liberalismo no meio do evangélico. Ela vai falar que, basicamente, né, em termos mais simples, a teologia liberal nega a autoridade da Bíblia, a obra expiatória de Jesus Cristo e muitas outras doutrinas centrais do cristianismo, ao mesmo tempo que abraça filosofias populares do seu tempo. Então, o surgimento desse liberalismo, né, ele levou à divisão lá nos Estados Unidos, cerca do século XX, das igrejas liberalistas e as fundamentais e conservadoras. Então, tem muito do liberalismo em nosso meio, né? Aquelas pessoas que pegam só certas partes da Bíblia, aquelas pessoas que só acreditam em tais coisas da Bíblia e não colocam ela como autoridade suprema. Então isso é uma coisa perigosa, porque o Senhor nos deu a Bíblia, a sua palavra é a verdade, ela toda é pura, toda é inspirada por Deus, e devemos ler ela realmente e obedecê-la por um todo, sempre, né, que ela é a verdade e a autoridade máxima sobre a nossa vida. Depois a Caroline McCauley, ela vai falar um pouco sobre apenas uma coisa é necessária. Nós vamos entender o porquê que eu li o capítulo de Lucas 10. E ela vai falar sobre, né, Marta e Maria. Marta, né, eram duas irmãs, Marta e Maria, e Jesus foi até a casa delas. E Marta, né, ficou ali preocupada com os alimentos, como é que Jesus estava, receber bem ele. E Maria quedava-se aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos.
E aí Marta vai repreender o Senhor, né? Você não se importa, Jesus? Minha irmã sentada aí aos seus pés e eu fazendo muitas coisas. E Jesus fala o quê? Apenas uma coisa é importante. Maria escolheu a boa parte. Ela vai falar aqui que ao permitir que uma mulher se sentasse aos seus pés para ouvi-lo ensinar, Jesus estava quebrando algumas das normas e práticas da cultura judaica. Não era permitido que as mulheres pudessem aprender, e Jesus, ele quebrou isso. As mulheres puderam aprender, até seguir e ajudar ele no seu ministério. Ela também vai falar que Jesus ele acolheu as mulheres, ele pôde ensiná-las, pôde realmente quebrar as barreiras culturais que existiam naquela época, mas ele nunca disse que as mulheres poderiam ser líderes ou que podiam liderar a sua casa e a igreja. Nem Jesus, nem o apóstolo Paulo também. E ela fala assim, olha, se isso provoca ressentimento em nossos corações, eu acredito que é porque perdemos vista do Evangelho. Merecemos a punição por nossos pecados, um pensamento muito impopular em nossa cultura pós-moderna. Mas se adoramos a Jesus é porque ao invés disso recebemos perdão e misericórdia, e isso por toda a eternidade. Por acaso realmente importa de que forma o nosso Senhor nos pede para servir-lhe por apenas alguns anos nesta terra, quando iremos igualmente nos desfrutar por toda a eternidade? Mesmo aqueles homens que são chamados para serem pastores serviram naquela posição apenas por um pouco de tempo. Todas as boas coisas que podemos fazer aqui na terra são superadas por aquela uma coisa que é verdadeiramente boa: adorar a Jesus agora e por toda a eternidade. Recebemos muito mais do que merecemos, graças à misericórdia da cruz. Não discutamos sobre a pequena parte que desempenhamos no avanço do reino de Cristo das boas novas de salvação. Muitas mulheres, elas estão ressentidas porque não podem fazer o que os homens fazem, por exemplo. A gente não pode liderar a igreja, a gente não pode ensinar lá na igreja para todo mundo. E aí a gente fica ressentida, eu queria tanto ser o líder da minha casa. E mães, se a gente está ressentida com o que a palavra de Deus diz, é porque a gente não entendeu o Evangelho. Nós estávamos perdidos, pecadores, miseráveis. Mas se nós estamos servindo ao Senhor é porque Ele nos resgatou do império das trevas. E quem somos nós para questionar o serviço que Ele nos deu? Quem somos nós para questionar os papéis que Ele nos designou? O Rei do Universo, Ele quer que nós sirvamos o adoramos. E isso é o que importa. Que possamos lembrar que na eternidade vamos estar todos igualmente nos deleitando. Isso porque, por sua graça e misericórdia, Ele nos resgatou. A Carolyn McCalley, ela vai falar um pouco sobre... Ela vai finalizar o seu livro falando um pouco sobre Augusta. Ela era, acho que era a avó da sua avó. Ela foi uma missionária, né? Junto com seu esposo, eles foram para a Índia. Poucos dias depois de casado, eles já foram para a Índia. E o seu esposo foi um grande implantador de igreja. Depois que ele morreu, ela voltou para a Índia. E ele morreu nos Estados Unidos. Ela voltou para a Índia e ela pôde ouvir testemunho de pessoas que realmente se converteram com o seu esposo e tudo mais. E ela foi uma mulher que, mesmo depois que seu esposo faleceu, ela continuou na Índia com a sua irmã, ajudando mulheres viúvas e crianças. E ela foi uma grande mulher de Deus. E eu vou ler, né, o final do livro para vocês, que é de grande encorajamento para nós. Ela vai falar assim: Augusta viveu há mais de 100 anos, mas ela foi um exemplo das mulheres fortes que John Piper celebra. Mulheres que combinam a beleza doce, carinhosa, gentil, amorosa, submissa, feminina, com este nome bigorna em suas costas e a teologia em seu cérebro. É necessário ser uma mulher formidável para viajar 2 vezes sob circunstâncias difíceis para uma nação hostil à sua mensagem espiritual. É necessário ser uma mulher forte para abnegadamente nutrir 4 crianças até a idade adulta. É necessário ser uma mulher espiritualmente madura para seguir seu esposo no chamado dele e apoiá-lo no dom dele, viajando para o outro lado do mundo para ajudá-lo a realizar os seus planos. É necessário ser uma mulher ousada para viver contrariamente à sua cultura, escolhendo a glória de Deus acima de qualquer honra pessoal. É minha alegria honrar a memória de Augusta. Ela foi verdadeiramente uma mulher radical, uma mulher cuja expressão feminina de fé prevaleceu ao teste do tempo no mundo feminista. Ela honrou a instituição do casamento, ela se deleitou em dar à luz e educar a próxima geração para Cristo. Ela foi fiel aos seus votos matrimoniais, ela se sentou aos pés de Jesus a fim de receber dele aquilo de que precisava para dar a muitos outros que nunca tinham ouvido falar em seu nome.
Que Deus conceda a cada uma de nós a graça para fazer o mesmo. E que esse seja o nosso legado espiritual para as mulheres que seguirem os nossos passos. Que legado espiritual, irmãs, nós vamos deixar nesse mundo? Que possamos ser femininas, possamos ser mulheres realmente bíblicas em um mundo feminista e que está totalmente contrário à palavra de Deus. Encorajo você a poder ser uma mulher segundo o coração de Deus. Deus abençoe as irmãs.